Deuteronômio capítulo 6, o versículo 1 vai falar sobre o grande mandamento. O grande mandamento está ligado ao primeiro mandamento. E em seguida, Deuteronômio 7 vai falar sobre a exigência do Senhor para o cumprimento desse grande mandamento, que é a santidade, a santificação. Tá certo? Santificará somente o seu Deus como o único Deus. Ok? Bom, mas vamos à leitura do texto que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Diz: essa é a lei, isto, os decretos e as ordenanças do Senhor, seu Deus. Ele ordenou para que ensinasse a vocês que cumpram isso na terra para a qual vocês estão indo, né, em tomar posse. Desse modo, vocês e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e os obedecerão em todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam, Israel. Assim tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso, numa terra para onde manda leite e mel, como lhe prometeu o Senhor Deus dos seus antepassados. Aí no versículo 4 de Deuteronômio 6, é uma repetição do primeiro mandamento de forma diferenciada. Diz assim: ouve, começa no versículo 3 dizendo ouve ou ouça, né? Versículo 4, mesma coisa. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o seu Deus é o único Deus. Ame, pois, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Amarre essas palavras como um sinal nos braços e prendas na testa, aquelas caixinhas, né, no braço e na testa. Escreva nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Olha aí. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele dará a vocês essa terra com grande e boas cidades que vocês não conquistaram. Casa cheia de tudo que há de bom, né? Coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas e olivais que vocês não plantaram. Então, quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da servidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo nome do Senhor. Não sigam a outros deuses, os povos em redor, pois o Senhor, seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso, e a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês se vocês fizerem isso, se adorarem a outros deuses, né? E então ele banirá da face da terra vocês, né? Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá, Massá. Obedeçam cuidadosamente aos seus mandamentos. E aí vai repetindo aqui sobre como irá acontecer as outras coisas, né? As bênçãos, como elas sucederão se houver obediência. Queridos, olha, nós vemos aqui uma coisa. No Novo Testamento, Jesus fala sobre os dois principais mandamentos, que é amar o Senhor, né? Ele cita o primeiro e o segundo, que o segundo é amar ao próximo, o primeiro é amar a Deus. Bom, amar, como diz a Escritura, consiste nisso aqui, é o que está no coração de Deus. Deus quer exclusividade, Ele quer que você seja santo somente a Ele, adore somente a Ele, nem a um outro Deus, não faça menção, não faça promessa, não faça nada que não tenha relação com o nosso Deus ou com o que seja aceitável para Ele, para que assim a bênção do Senhor possa ser estendida a você, né? De outra forma, bom, aí, se você for olhar, Decálogo, os próprios 10 mandamentos, todos estão apoiados sobre esses dois. Toda a lei, por isso que Jesus disse, disso depende a lei e os profetas. A lei, a Torá, os 5 livros, né, do Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, e os profetas são os livros proféticos maiores, né, são 5 maiores e 12 menores, né, se eu não estiver enganado, é isso aí. Bom, então o que acontece é que Jesus está dizendo que desses 2 mandamentos dependem toda a antiga aliança, todo o Velho Testamento. Vamos então em Deuteronômio 7 para você ver que como é sério o cumprimento do primeiro mandamento sobre amor a Deus, que não é estar relacionado a você fazer caridade somente, as obras estão aí as boas obras estão aí para que a gente ande nelas, mas não é isso que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus é que Ele quer exclusividade, somente ao Senhor temerá, só a Ele dará culto. Bom, veja bem, Deuteronômio 7, versículo 1 diz que quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo tomar posse, Ele mesmo expulsará diante de vocês muitas nações. Aqui falando sobre a santidade, viu? Que Deus exige daqueles que querem segui-lo. Bom, aí cita as 7 nações que vão ser expulsas. Aqui está bem claro. Os hititas,
os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Jebuseus, diga-se de passagem, eles habitavam naquela região montanhosa, onde hoje é Jerusalém. Certo, queridos? Então, essas 7 nações, aqui o texto diz que são maiores do que vocês. O Senhor, quando o Senhor tiver dado a vocês a terra que é deles, quando o Senhor tiver derrotado eles, vocês devem destruir eles totalmente. Não façam com eles nenhum tratado. Não tenham piedade deles, dessas nações. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas, não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem de suas filhas para seus filhos. Pois, fazendo assim, iriam desviar seus filhos de me seguir. E eles passariam a seguir outros deuses. Né? Então, e por causa disso, a ira do Senhor iria se acender contra vocês. E o Senhor irá destruir rapidamente todos vocês. Né? Tá certo? Então, o que deve ser feito? O que deve ser feito? Chegou lá, derrube os seus altares, quebrem suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados, queimem os seus ídolos. E por quê? Porque vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu único povo e o seu tesouro pessoal. Agora preste bem atenção no que o Senhor está falando aqui. Ele está dizendo aqui, ele está colocando por que você deve santificar a Deus como o único Deus. Primeiro porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te buscou lá, de debaixo do jugo de Faraó. Ele te tirou lá, de debaixo da vida de pecado. Ele te tirou da vida de escravidão. Ele puxou, como diz o profeta Jeremias, ele te atraiu com cordas de amor. Ele fez isso. Né? Ele pagou pela redenção e a remissão dos seus pecados, e para que você fosse realmente povo exclusivo dele. Tá certo? Pronto. Versículo 7 de Deuteronômio 7, viu? Olha, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês. O Senhor não escolheu vocês por serem um povo mais numeroso do que os outros povos. Pelo contrário. Vocês eram o menor de todos os povos. Mas, versículo 8, mas foi porque o Senhor os amou. Vou repetir. Deus não escolheu você, Israel, por ser um povo grande. Na verdade, você era o menor de todos os povos. Deus escolheu você porque Deus os amou, Israel. Deus amou você. Recebe aí no seu coração essa palavra de Deus. Você que hoje está servindo a Deus, está seguindo ao Senhor, entenda isso. Não foi porque você era uma grande pessoa. Não foi porque você era uma pessoa boa, uma pessoa abençoada. Não. Foi porque o Senhor te amou. Foi porque Ele te amou. Só isso. E aí Ele fez com que você se achegasse a Ele para ter vida e vida eterna. Ok? Versículo 8 diz assim: foi por isso que ele amou vocês, e por ter amado, né, ele entrou em aliança, ele fez um juramento aos seus antepassados, e por isso ele tirou vocês lá com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, vos redimiu do poder do faraó do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus fiel. Ele mantém a aliança. O que está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui, o que Moisés está dizendo aqui, é que Deus não é dado a quebrar alianças, como Israel fez há pouco tempo. Quebrou a aliança. Lá em Baal-Peor, adoraram lá as imagens, né? Se deram a prostituição com as mulheres midianitas, ou por ali, acho que é midianitas, amonitas, aquele povo ali. Queridos de Deus, então vejam bem. Aí a Bíblia segue dizendo no versículo 9: saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus fiel, Ele mantém a aliança e a bondade até 1000 gerações daquele que os amam e obedecem os seus mandamentos. Olha, está repetindo aqui o primeiro mandamento, queridos. Uma repetição. E lá no Êxodo 20, se você for olhar direitinho, do versículo 1 ao 6, você vai ver assim: pois eu sou Deus zeloso, que guarda misericórdia até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Faço misericórdia a eles. Até a 10ª geração dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 10ª geração. E sou Deus zeloso para punir até a 3ª e 4ª geração daqueles que são desobedientes, né? Tá certo? E quebram os meus estatutos. Versículo 10 aqui de Deuteronômio 7 diz que: mas aqueles que desprezam o Senhor, o Senhor retribuirá com destruição. E essa destruição não irá demorar. Ele não vai demorar em retribuir com essa destruição aos que desprezam o Senhor. Portanto, obedeçam ao Senhor, as suas leis, seus decretos, suas ordenanças. Tá certo? Versículo 12 diz: e se vocês obedecerem essas ordenanças, guardarem e cumprirem os mandamentos do Senhor, Deus manterá com vocês a aliança. Versículo 3 diz: Ele os amará e abençoará vocês, fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará seus filhos, o fruto da sua terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas, as crias das ovelhas. Ele vai abençoar. Versículo 14 diz assim: olha, vocês serão
mais abençoado que todos e qualquer outro povo. Todo e qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais. Olha aí. O Senhor guardará de todas as doenças, aquelas doenças que foram mencionadas lá no Egito. No versículo 17, 18 diz: não tenham medo dessas nações que vocês estão encarando aí para tomar a terra, porque eles são mais numerosos que vocês. Lembre-se do que eu fiz no Egito, seus olhos viram, sabem que eu estou com vocês. Seria mais ou menos isso aí. Aí no final eu quero que você pule lá para o versículo 25, tá? Versículo 25, para a gente concluir o vídeo mais curto aqui. Diz assim: as imagens do seu Deus queimarás a fogo. Não cobice a prata nem o ouro que estão revestindo essas imagens. Por quê? Porque é maldito. De tudo a detestará e de tudo a abominará, pois ela é maldita. Né? Se tornará uma armadilha para você. Tem que queimar o ídolo, e o ouro que está revestindo ele tem que ser queimado também, tem que ser desprezado. Não leve coisa alguma maldita para dentro de sua casa, para que você também não se torne maldito. Anátema, né? Amaldiçoado. Anátema é isso, amaldiçoado. Considere tudo isso amaldiçoado, porque já está separado para a destruição. Deuteronômio capítulo 8 e 9, tá bom? Fala das últimas advertências para a entrada de Israel na terra da promessa, meu povo. E o texto de Deuteronômio 8, versículo 1, começa dizendo: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje te ordeno, para que vocês vivam muito, vocês se multipliquem, se tornem fortes e tomem a posse da terra que o Senhor prometeu a vocês. Segundo, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para te humilhar, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então ele humilhou vocês, deu comida, depois deixou passar fome. Ele fez isso tudo para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Isso está em Deuteronômio 8, versículo 3, negado. Esse texto foi falado por Jesus, repreendendo a Satanás quando este veio tentá-lo, dizendo: se és filho de Deus, tome essas pedras, transforme-as em pão ou em pães. Ok? Essa foi a citação que ele usou, Deuteronômio 8, 3. Vamos seguindo aqui. O Senhor está dizendo aqui para Israel: lembrem, suas roupas não se desgastaram, seus pés não incharam. Mas saibam que como um homem corrige e disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Pula lá para o versículo 10 de Deuteronômio 8. Diz assim: olha, depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. E tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, depois de estarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e nela morado, depois de aumentarem os seus rebanhos, depois de aumentar o seu ouro e a sua prata, os seus bens, depois disso tudo, cuidado, que o seu coração não fique orgulhoso e você venha a esquecer que foi o Senhor, seu Deus, que te deu condição de ter isso. O Senhor, seu Deus, que te tirou da terra da escravidão, do Egito. Versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, terra de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Ele sustentou vocês no deserto com o maná que os seus pais, seus antepassados não conheciam. Então, versículo 17, não digam em seu coração: a minha capacidade, a minha força, a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Não, mas se lembre do Senhor, o seu Deus, porque Ele foi quem te deu capacidade de produzir riqueza. Olha aí outra coisa interessante aqui. Ele deu capacidade, deu condição a você de produzir riqueza, confirmando a aliança que Ele jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.